Olá, alunos dos sétimos anos, tudo bem? Vamos começar nossa aula de arte de hoje falando sobre a arte urbana. Nós já falamos um pouco sobre ela e também vamos falar sobre as tintas na arte urbana. Para conhecermos essa história, primeiramente vamos analisar o seguinte: as cores das tintas usadas nos grafites são fortes e vibrantes, como é possível se ver em desenhos artísticos dentro da cidade, nos muros, nas calçadas, em algumas partes da cidade que tem esses desenhos. Então vamos analisar que as tintas são resultados de misturas fundamentais compostas de três tipos de materiais: os pigmentos, os aglutinantes e os solventes. Para entender melhor como eles são produzidos, quando tivermos nossas aulas presenciais, nós iremos produzir essas tintas em sala de aula, igual nós já fizemos em aulas passadas, quando a aula era presencial. Vamos tentar reproduzir isso aí novamente, dentro da sala de aula. Vou pedir o material, vocês vão levar para a sala e nós vamos aprender junto e vamos pintar. Vamos falar um pouquinho aqui virtualmente sobre os pigmentos. Pigmentos são substâncias capazes de dar cor a outros materiais. Por exemplo, a pele humana, os cabelos, a água, os tecidos. Às vezes as pessoas chamam de tinta, mas é um pigmento. Pigmentar, colorir. Desde a pré-história, o ser humano vem utilizando pigmentos que descobre em sua volta, como as diversas tipos de argila coloridas e outros minerais presentes. E uma argila usada aqui no Brasil é o caulim, que os índios usam para se pintarem. Aquele colorido no rosto, no corpo dos índios, é uma argila chamada de caulim, que estão presentes no solo brasileiro. São minerais. Podemos notar que muitas pinturas rupestres encontradas nas cavernas, são as pinturas da pré-história, elas são feitas de caulim, de pigmento. Já os pigmentos se dividem em dois: pigmentos naturais e pigmentos sintéticos. Os pigmentos naturais são aqueles que já têm sua própria cor da própria natureza. São as argilas, as pedras, as sementes, as flores, os caules de plantas, o carvão, entre outros. Eles são naturais. Já os pigmentos sintéticos são substâncias desenvolvidas pelo ser humano em laboratório. É comum que esses pigmentos sejam criados como forma de obter resultados visualmente semelhantes aos atingidos com o uso de pigmentos naturais, mas de forma mais barata e em maiores quantidades. Um exemplo é o pigmento azul ultramarinho, como a pedra lápis azul, que tem valor elevado e demanda de um trabalho da mineração. O uso do pigmento sintético é comparativamente mais barato. Um exemplo, os esmaltes. Então, vamos ver outro tipo aqui. Os aglutinantes são usados para que os pigmentos tenham aderência e fiquem fixados na superfície em que forem aplicados, criando uma película que protege e agrega o pigmento. Por isso, os aglutinantes influenciam algumas propriedades da tinta, como o brilho, a consistência e a durabilidade. Esses aglutinantes, eles dão mais brilho ao pigmento, mais sustentabilidade, mais fixação e dá um colorido mais bonito e mais perfeito. Então vamos ver alguns pigmentos, os aglutinantes, que eles podem ser naturais ou sintéticos. Vamos analisar os aglutinantes, eles podem ser naturais ou sintéticos. A cola branca. As tintas feitas com a cola branca podem ser mais elásticas e brilhantes, como a tinta plástica. Ou exemplo, a tinta acrílica, que serve para pintar as paredes de nossas casas. Muito usado na pintura de residências. E pode também ter a fosca, que não brilha.
Outro exemplo, nós temos a gema de ovo, a mistura de pigmento de gema de ovo de origem de têmpera, uma tinta versátil que cria um efeito brilhante e luminoso. O aglutinante pode ser apenas uma gema ou uma mistura de água e gema do ovo inteiro ou somente a clara do ovo. Também é possível criar cores para isso. O pigmento precisa de menor diluído no aglutinante, ele tem que ser misturado, diluído. Temos a goma arábica, temos o óleo de linhaça, são esses aí que nós vamos aprender a fazer na sala de aula. Os solventes são substâncias utilizadas para dissolver outras substâncias. Misturar as tintas ajuda a diluí-las e a torná-las mais ou menos densas, além de ser usadas para limpar pincéis e espátulas. A escolha do solvente depende das características da tinta utilizada. Nós temos vários tipos. O pessoal chama o solvente de thinner, mas é um solvente. Às vezes também usa a gasolina como solvente. Os mais comuns são a água, o álcool e preparados químicos como a terebina e as guarrás, usa água rasa. É preciso ter muito cuidado na manipulação de solventes, pois alguns deles podem ser bastante tóxicos, fazer mal à nossa saúde. Isso é muito interessante, então todo cuidado. E com todos esses preparativos, podemos fazer o trabalho artístico nos muros, nas praças, nas calçadas, nos postes, que nós chamamos de pichação, grapicho ou grafite. São 3 tipos e eles têm uma grande aceitação, principalmente nas grandes cidades brasileiras, que eles usam para fazer esses trabalhos para chamar a atenção da sociedade por alguma situação, algum problema que estão passando e querem chamar a atenção das autoridades utilizando esse tipo de pintura, esse tipo de desenho para chamar a atenção das pessoas. Então nós vamos analisar esse tipo de trabalho depois em outras aulas, tá? Vou ficando por aqui e até mais.